Hoje nós vamos falar sobre biofungicidas à base de bactéria. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BioAgrotech, em que a gente fala sobre a biotecnologia dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista e eu quis trazer esse assunto para vocês hoje porque eu assino uma revista e tinha todo um artigo falando sobre esses biofungicidas e alguns resultados que eles obtiveram de trabalhos com aplicação com químico, 2 aplicações, 1 aplicação, e eu queria trazer esses dados para vocês, porque eu sei que muitos de vocês têm pouco tempo para observar, para estudar esse tipo de assunto, então o BioAgrotech também é um canal para que você se mantenha informado. E no final, a dica da semana vai ser sobre Bradyrhizobium e as novas cepas que estão sendo testadas para reduzir o estresse hídrico, principalmente em áreas que sofrem com alagamento e ficam encharcados por longos períodos de tempo. Bom, pessoal, vocês sabem que a soja é uma cultura absurdamente importante para o Brasil, né? Mas a gente enfrenta vários desafios e as doenças foliares estão entre as principais. As doenças foliares, os nematóides e os insetos. Quando a gente pensa em pragas, né? Obviamente. Essas doenças, elas podem comprometer a fotossíntese, causar uma desfolha mais precoce e, consequentemente, reduzir drasticamente a produtividade e a rentabilidade. A ferrugem asiática, por exemplo, ainda é uma complicação para muitos produtores, mas também vem surgindo outras manchas foliares, mancha-alvo, mancha parda. Na verdade, no período que eu estava no Mato Grosso, a mancha-alvo era a mais comum de ser encontrada nas lavouras. E elas causam perdas de produtividade absurdas. Tradicionalmente, o controle dessas doenças é feito com fungicida químico, mas esse uso frequente e às vezes até indiscriminado, pensando também em baixa rotação de moléculas, ou seja, o mesmo ativo utilizado várias vezes, pode aumentar a resistência desses patógenos. E aí que entra os biofungicidas. Eles são uma alternativa, obviamente, mais sustentável e que está ganhando espaço no campo. Então vamos entender como eles funcionam? Eu já comentei, na verdade, com vocês lá no episódio sobre bactérias, a gente falou bastante sobre biofungicidas, mas hoje eu vou relembrar algumas questões e trazer esses resultados que eu achei bem interessante para vocês. E para vocês terem uma noção, eles podem reduzir esses patógenos a produtividade em até 42%, segundo Molina e colaboradores em 2019. Esse método de controle mais comum é o químico, que a gente sabe que é pulverizado, né? Os fungicidas. Mas a eficácia de um biofungicida, ela não é por mágica. Ela depende de vários fatores cruciais e eu vou ressaltar alguns que a revista Cultivar ressaltou também. Qualidade do produto, obviamente, você tem que escolher um biofungicida de qualidade, que tenha uma concentração mais alta, né, e uma viabilidade dos micro-organismos. A especificidade da cepa para o alvo, ou seja, se ele é registrado para aquele alvo que você está utilizando. A forma de aplicação, a gente tem 2 episódios todinhos falando sobre métodos de aplicação de produtos biológicos. Compatibilidade com misturas de tanque. E isso é vital para a gente observar se o biológico ele tem efeito ou não. Condições de aplicação, ou seja, os fatores ambientais de temperatura, umidade, radiação solar. Inclusive lá no Instagram eu postei um vídeo, se você ainda não assistiu, vai lá, sobre essas aplicações nesse tempo de seca. Se você ainda não conhece, o nosso Instagram é @bioagrotech.podcast. E, por fim, formulação e sistema de produção. É interessante a gente observar se o produto ele é líquido, se ele é pó, se ele é granulado, porque isso vai influenciar a sua estabilidade na cauda. E qual tipo de cultura que você está fazendo o uso do produto. Porque dependendo do tipo de cultura, você vai modificar as suas aplicações. Mas sempre pensando de uma forma preventiva, tá? O biológico ele tem que ser preventivo e não curativo. Então aqui eles avaliaram a severidade de ferrugem asiática, manchas foliares e a produtividade da soja em diferentes manejos com aplicação de Bacillus púmilos no estádio vegetativo da soja, lá em Guarapuava, no Paraná, na safra 24-25. Eles conseguiram observar que, em relação à severidade, não teve diferença estatística entre a aplicação do químico, da aplicação de químico com biológico no V4
e a aplicação de químico com biológico no V4 e no V8, ou seja, 2 aplicações de biológico. A testemunha ficou em 80% de severidade, ou seja, uma severidade altíssima, e 40% mais ou menos entre eles quando a gente utiliza qualquer um desses tipos de manejo. Agora, se a gente pensa em manchas foliares, mancha-alvo, por exemplo, a testemunha, ela ficou com uma nota, eles avaliam nota de 0 a 10, né? Uma nota altíssima. Enquanto o químico sozinho ficou entre mais ou menos nota 4 e o químico com uma aplicação de biológico mais ou menos nota 3. Mas não teve também diferença estatística entre o químico com biológico em uma aplicação e o químico com biológico em 2 aplicações. Se a gente observa já a produtividade, aí sim fica interessante, porque tanto com uma aplicação ou com 2 aplicações, eles não tiveram diferença estatística, mas eles obtiveram 5 sacas a mais de produtividade em relação ao químico sozinho. E uma saca de diferença, na verdade 0,8 de diferença entre uma aplicação de biológico junto com químico e 2 aplicações de biológico junto com químico. E só lembrando vocês que a aplicação foi feita em V4 e em V8 na soja, tá? Por que essas 2 aplicações? Porque em V4 a bactéria vai conseguir pegar a folha, né, ou seja, formar seu biofilme ali, mas também tentar reduzir o inóculo do patógeno que geralmente está no solo. Já no V8, a gente pensa mais em área foliar. Então, ele forma o filme de proteção e, porventura, se surgir alguma chuva e respingar algum patógeno ali, a bactéria já está totalmente estabelecida na folha. Foi feito também outra avaliação, só que dessa vez não só com Bacillus púmilos, mas com Bacillus subtilis e o velezensis junto. E todos os tratamentos diferiram estatisticamente da testemunha, ou seja, tanto químico, Bacillus com químico, ou Bacillus utilizado 2 vezes junto com químico. Mas quando a gente observa a ferrugem asiática em si, a gente teve menos severidade quando a gente utilizou todos os bacilos junto com químico 2 vezes, ou seja, em V4 e em V8. E algo bem interessante que a gente observa na lavoura quando é feita a aplicação do multissítio, no caso do biológico, o bacheiro, ele se conserva mais verde, ele consegue reter as vagens que estão ali. Isso significa esse aumento de produtividade. Então, a próxima vez que você observar uma lavoura que tenha sido feito um biológico, faz essa comparação. Abre a rua e observa no bacheiro se ele está mais verde, se ele está mais estruturado, em que o lugar que foi feito só no químico. E para vocês terem noção, atualmente o mercado brasileiro ele tem 143 produtos registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária, no MAPA, como fungicida microbiológico para diferentes alvos que afetam várias culturas diferentes. Desse total, 17 produtos estão registrados para o controle de doenças foliares que afetam a soja. E eles são compostos pelo gênero Bacillus, esses que eu comentei com vocês, que são mais comuns. Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Bacillus púmilos, Bacillus velezensis, tanto de forma isolada quanto em mistura a gente encontra também. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma dica para ter uma melhor utilização desses produtos no campo. E são 3 dicas. Inclusive eu coloquei no Instagram também. O uso desses bacilos, eles podem ter melhores resultados em formulação de endósporos, ou seja, são os esporos produzidos pelas bactérias desse gênero Bacillus, que em condições adversas elas conseguem persistir por mais tempo em comparação com células vegetativas. Então isso reduz o risco de incompatibilidade nas misturas de tanque. E lembrar vocês que os bacilos eles têm diferentes modos de ação, mas 2 principais, sendo eles antibiose e competição por espaço e nutriente. A antibiose, ela é a capacidade da bactéria de produzir esses metabólitos que podem matar ou até gerar algum problema no ciclo de vida desses patógenos. Já a competição é pelo filme de proteção que é formado na folha e a bactéria vai competir por espaço e nutriente que, se porventura esses fungos conseguirem chegar ali na área foliar também. E também a aplicação no momento certo. É importante trazer para vocês isso, porque o biológico, como eu já comentei, ele não é curativo, ele é preventivo. Então o ideal é sempre fazer uma aplicação
aplicação ali no V3, V4, a primeira aplicação, e a segunda entre o V8, no máximo no V10. Porque aí você consegue cobrir as duas faixas importantes de entrada desses patógenos. Ou seja, quando a planta está mais suscetível, quando ela está pequenininha, se formando, e quando a planta vai entrar no período reprodutivo, ou seja, ela vai precisar de toda a energia para produzir suas vagens. E para fechar esses resultados dessas pesquisas, principalmente que foi focado na região sul do Brasil, né? O incremento que eles obtiveram com a aplicação de bacilos nesses estágios vegetativos que eu falei para vocês, da soja, eles podem variar de 3,5 sacas por hectare a 5 sacas por hectare, dependendo do produto que é utilizado, da época de semeadura, da severidade da doença que você está lidando. E, em média, o custo de um biofungicida ele pode variar entre 30 e 60 reais. Então, a gente consegue perceber que o investimento ele paga o retorno obtido com esses incrementos de produtividade. Ainda mais se a gente considerar o preço da saca de soja entre, no máximo, 120 reais, que é a nossa base hoje. Mas eles ressaltam na matéria, e eu quero ressaltar para vocês, que cada caso é um caso. Por isso é bom observar dentro da lavoura quais as condições que a gente tem ali, o tipo de semeadura que foi realizado, qual é a cultivar que foi utilizada, porque em cada região, micro e macro região, a gente pode ter resultados totalmente diferentes. Mas por isso que as pesquisas têm que ser feitas e ser observado também, para que a gente possa reduzir o inóculo cada vez mais e utilizando essas táticas dos biológicos que vão só auxiliar a gente ao passar dos anos. E a dica da semana também vai ser retirada da revista Cultivar, que eu achei bem interessante, principalmente o foco de novas estirpes, né, ou cepas de Bradyrhizobium que estão sendo testadas para terras baixas, como a do Rio Grande do Sul, porque eles enfrentam vários desafios de excesso hídrico, ou seja, fica encharcado por longos períodos de tempo por conta da drenagem deficiente e o relevo também. A espécie é Eucane, Bradyrhizobium eucane, e elas estão sendo desenvolvidas para testar e mitigar esse estresse por excesso hídrico. E essas estirpes, elas estão se adaptando melhor às condições de encharcamento do solo e elas conseguem interagir de uma forma mais eficiente com as plantas de soja e promover melhores benefícios para a produtividade, mesmo nesses ambientes que são mais desafiadores. As pesquisas da Embrapa Clima Temperado, por exemplo, elas identificaram novos acessos de Bradyrhizobium eucane, a Sêmia 587 e a Sêmia 5019, se adaptaram a essas condições de encharcamento do solo e promoveram resultados de produtividade em linhagens de soja tolerantes a essa condição, em comparação com os inoculantes comerciais mais comuns. Isso é um avanço bem significativo porque a gente está observando a pesquisa oferecendo para os produtores de terras baixas uma ferramenta biológica para aumentar a resistência e a produtividade da lavoura também. E principalmente pensando nesses momentos de variabilidade climática que a gente está tendo. Ou seja, chove muito em um lugar, faz muita seca em outro. Então a gente precisa realmente buscar alternativas de biológicos que consigam também aguentar esse clima doido, né, que a gente vive. E pensando nessas estirpes, com a associação de ferramentas genéticas, elas podem levar ao lançamento de cultivares mais tolerantes a esses estresses abióticos. A coinoculação, que é a utilização conjunta de Bradyrhizobium azospirillum, também tem se consolidado como uma prática bem importante e abrange cerca de 35% da área da cultura do Brasil. Ou seja, muitos produtores utilizam essa coinoculação de Bradyrhizobium azospirillum. Então, por isso que a gente tem que ter outras alternativas pensando nesses estresses abióticos. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Bioagrotech. Eu espero muito que vocês tenham percebido a importância desses biofungicidas e também das inovações de pesquisa, pensando nesses estresses abióticos, porque é assim que a gente vai crescer com a nossa agricultura, né? O futuro da agricultura, ela vai passar, sem dúvida,
pelo uso inteligente e integrado dessas soluções biológicas. E é bom você ficar por dentro dessas novidades. A pesquisa e a inovação, elas vão continuar trazendo para a gente as ferramentas mais sofisticadas e adaptadas para a necessidade do campo. Então, fica sempre ligado aqui no Bioagrotech para mais informações e esses insights do universo fascinante dos biológicos. Te espero quarta que vem. Até mais. Tchau, tchau.